Quantas vezes você ficou diante da hóstia e não soube o que dizer? Quantas vezes suas palavras caíram no chão da igreja como pedras, sem força, sem destino? Minha filha, meu filho, escute-me com o coração. Não é que você ore pouco, é que muitas vezes ora do jeito errado. Não por maldade, mas por ansiedade. Não por falta de fé, mas por fé desordenada, que corre atrás de milagres e esquece o Deus dos milagres. Eu mesma caminhei por esse deserto. Passei anos de joelhos, derramando listas, exigências, lamentos. Senhor, conserta isso, resolve aquilo, tira de mim aquilo outro. E o que acontecia? Silêncio. O céu parecia fechado, a bênção batia no teto e voltava para minha cabeça. Até que a verdade me feriu como espada. Eu falava muito de mim e pouco de Deus. Eu me via na oração como num espelho, e não via aquele que estava diante de mim, real, vivo, presente, escondido no pão. Você percebe o engano sutil? Entramos na capela como quem entra no escritório de reclamações. Apresentamos provas, choramos, justificamos, movemos céu e terra, e esquecemos de olhar para o céu. Esquecemos de adorar. O coração agitado fala sem parar, o coração adorador sabe calar para reconhecer quem está ali. Deixe-me ser clara. Diante do Santíssimo, a primeira palavra não é preciso. A primeira palavra é reconheço. Reconheço que tu és Deus. Reconheço que tu és meu. Reconheço que tu és o meu tudo. 4 palavras simples podem abrir comportas que anos de pedidos não moveram, meu Deus e meu tudo. Quando você diz isso e acredita, você põe a casa da alma em ordem. Deus volta ao trono, e do trono ele governa. Quando ele governa, as águas se separam, as tempestades se calam, as famílias encontram caminho. Vi uma mãe, dia desses, de joelhos, chorando pelo filho perdido nas drogas. Dor verdadeira, lágrimas honestas. Mas as palavras: dá-me, dá-me, dá-me. Como se Jesus fosse um empregado glorioso, não o Senhor e Salvador. Faltava uma coisa: adoração. Faltava reconhecer quem ele é antes de falar do que faltava em casa. E sem isso, a oração fica manca, onda, mas não chega. Quando eu era jovem, e minha saúde frágil me levava ao leito com frequência, aprendi uma lição dura. Numa noite de febre, sem forças para mover os lábios, tive que orar com o coração apenas. Sem fórmulas, sem discursos, sem listas. Apenas presença. Ali, no silêncio forçado, descobri que minha oração havia sido barulho. Eu conversava para dentro, não com Deus. E o Senhor falou com aquela voz que não se ouve com os ouvidos, mas que derruba muralhas dentro da alma. Teresa, quando vais parar de falar de ti e começar a falar de mim? Quando vais me ver na hóstia, e não apenas o reflexo das tuas necessidades? Caí em pranto. Porque era verdade. Por isso, hoje te peço, antes de qualquer súplica, adora. Antes de contar os problemas, contempla. Antes de abrir a boca, abre o coração. Olhe para a pequena roda branca e recorde: o Rei do Universo está aqui. Aquele diante de quem os anjos tremem de amor, aquele que criou as estrelas e conhece o nome dos teus filhos melhor que tu. Ele está aqui. Se ele está, não estás sozinho. Se ele está, há esperança. Se ele está, há caminho. Você dirá: mas, madre, como começo? Comece com um ato de fé que caberia no suspiro mais curto: meu Deus e meu tudo. Repita devagar, como quem bebe água quando a garganta arde. Deixe que cada palavra ocupe um lugar na tua alma, meu, porque Deus não é distante, é alguém que se entrega. Deus, não o solucionador de problemas, não o mágico, mas o eterno. E meu, ele se dá por inteiro, e te quer por inteiro. Tudo, quando ele reina, nada falta. Talvez vá sentir resistência. A ansiedade grita: mas e a conta? E a doença? E o casamento? Eu sei. Eu também vivi isso. Aprendi, com lágrimas, que o pedido que o céu mais escuta não é muda as coisas, é muda-me a mim. A adoração começa quando aceitamos essa revolução: Deus primeiro, eu depois. O trono é dele. O ritmo é dele. A hora é dele. E eu me rendo. Quero que imagines algo simples. Estás na cozinha, lavando a louça, e a mente corre como cavalo solto. Dívidas, filho rebelde, trabalho que te pesa. Em vez de mastigar as mesmas angústias, levanta o olhar do coração e diz: Jesus Eucaristia, meu Deus e meu tudo.
Só isso. Pausa. Respira. 3 vezes. E observa como a alma se aquieta, como se uma mão invisível arrumasse os móveis do teu interior. É o lugar da adoração, onde Deus volta a ser Deus e tu voltas a ser criatura. Esse lugar é a porta de entrada de todo o resto que vamos aprender juntos. Se queres uma prova de que a adoração abre caminho, presta atenção. A oração que só pede, cansa. A oração que adora, sustenta. A oração que só exige, endurece. A oração que contempla, amolece o coração até que caibam as respostas que Deus quer dar. Muitas vezes, a graça já estava à porta, faltava apenas que alguém abrisse por dentro. Mas escuta, adorar não é esquecer a dor, tampouco negar as feridas. Adorar é colocar Deus acima da dor, é trazer a ferida para a luz certa. Adorar é dizer, tu és maior do que isto. E quando Deus recebe o lugar que lhe pertence, tudo mais encontra lugar, até o sofrimento. Até a espera. Hoje, peço-te apenas um exercício. A próxima vez que estiveres diante do Santíssimo, ou quando, pela fé, te lembrares dele no trabalho, no ônibus, na noite inquieta, não comeces com as queixas. Começa com quem ele é, dize com simplicidade, quase em sussurro, meu Deus e meu tudo. E fica 1 minuto em silêncio. 1 minuto. Para muitos, será o minuto mais longo do dia. Para Deus, será a janela pela qual ele entrará. Este é o início da nossa jornada. Nos próximos capítulos, vou te mostrar como a ação de graças cura a visão, como o perdão desentope as veias da graça, como o silêncio se torna escola, como a espera amadurece a fé, como a confiança sela tudo com o amém que sustenta uma vida inteira. Mas nada disso frutifica se não começares aqui. Reconhecer, adorar, render o centro do coração àquele que te criou e te ama. Se hoje te sentes interpelado, não te fujas. A inquietação que arde no peito é o convite do Espírito. Deixa queimar. É fogo que purifica, não fogo que destrói. E quando o impulso de falar sem parar vier, lembra-te. Primeiro, adora. Primeiro, reconhece. Primeiro, meu Deus e meu tudo. Depois, sim, diremos mais, mas no tempo certo, com o coração certo. Agora, fica comigo. Respiramos juntos. 1, 2, 3. Meu Deus e meu tudo. E o céu, que parecia fechado, começa a abrir uma fresta. Por essa fresta entrará luz suficiente para o próximo passo. E o próximo. E o próximo. Assim se faz um caminho. Assim começa uma reforma na alma. Assim começam as mudanças que alcançam a tua casa inteira. Eu te espero no capítulo seguinte. Meu filho, minha filha, há uma chave que muitos perdem e poucos percebem. Uma chave tão simples, tão pequena, que parece coisa de criança, mas é capaz de abrir as portas do céu quando todas as outras não se movem. Essa chave se chama gratidão. Quantas vezes você já rezou pedindo algo que parecia justo, santo, necessário, e nada acontecia? Quantas vezes saiu da missa com o coração pesado, perguntando-se por que Deus não escuta? Talvez ele escute sim, mas não encontre espaço para agir, porque o coração está cheio de queixas, não de gratidão. Eu aprendi isso de forma dolorosa. Houve um tempo em que, mesmo no convento, minha alma vivia murmurando: Senhor, por que essa doença? Por que tanta incompreensão? Por que tanto peso? E, quanto mais eu reclamava, mais escuro ficava o meu caminho. Um dia, diante do Santíssimo, sem forças para repetir minhas lamentações, apenas olhei a hóstia e sussurrei: Obrigado, Jesus, porque estás aqui. Só isso. Obrigado porque estás aqui. E naquele instante o peso caiu do meu peito. Nada na minha vida havia mudado, mas tudo dentro de mim mudou. Entenda, minha filha, agradecer não é negar a dor, é colocar Deus acima dela. A gratidão é um ato de fé mais poderoso do que muitos rosários apressados. Quando você diz obrigado, mesmo entre lágrimas, está proclamando: creio em ti mais do que nas circunstâncias. E o inferno treme diante dessa frase. Vi uma mulher pobre, viúva, com 5 filhos pequenos, que veio até mim pedindo ajuda. O marido havia morrido, a fome batia à porta. Ela entrou na capela com o rosto pálido de dor, e, diante do Santíssimo, disse algo que nunca esqueci. Obrigado, Jesus, porque, mesmo tendo tirado o meu esposo, não tiraste a ti. Obrigado, porque meus filhos ainda têm um pai no céu. Aquelas palavras atravessaram o ar como relâmpago.
Senti vergonha de todas as vezes que murmurei diante de Deus. Essa mulher, na miséria, compreendia o que muitos religiosos não compreendem: quem tem a presença de Deus tem tudo. Quem a perde, mesmo que tenha o mundo, não tem nada. E o que aconteceu com ela? Pouco tempo depois, encontrou trabalho em uma casa nobre, seus filhos receberam educação gratuita, e ela se tornou uma evangelizadora humilde, mas cheia de luz. O milagre não começou com uma súplica, começou com um obrigado dito entre lágrimas. A gratidão tem poder criador. Ela transforma deserto em jardim, ruína em alicerce. Porque quem agradece abre espaço para Deus continuar criando. E quem murmura fecha o espaço, como quem tranca uma janela e reclama da escuridão. Talvez você diga: mas, Madre Teresa, eu não tenho motivos para agradecer. Ah, meu filho, se tens a Eucaristia, já tens um motivo maior. Cristo está ali, real, vivo, presente. O próprio Deus se faz alimento por amor a ti. Se o mundo inteiro te virasse as costas, ele continuaria ali, silencioso, esperando-te. Que maior motivo existe? Quando te ajoelhares diante da hóstia, começa com 3 palavras simples. Obrigado, Senhor, porque estás aqui. Não importa se estás cansado, se o corpo dói, se a vida parece ruir. Agradece. E o milagre começará dentro de ti antes de acontecer fora. Lembra-te, o ingrato é cego, o grato enxerga até no escuro. O ingrato vive preso ao que falta, o grato vive livre com o que tem. E é por isso que tantos rezam sem resposta, porque falam de falta, não de plenitude. Deus não responde à escassez que se lamenta, mas à fé que reconhece sua abundância. Em Ávila, certa vez, uma das minhas irmãs de convento murmurava sem parar. Queixava-se do frio, do pão duro, do silêncio, das doenças. Um dia, durante a oração, ouvi claramente dentro de mim: Teresa, o diabo mora onde há murmuração. E compreendi. Cada reclamação é uma brecha. Cada gratidão é um muro. Desde esse dia, comecei a agradecer até pelo que doía. E descobri que quando a alma agradece, o inimigo foge, porque não suporta a luz que nasce do louvor. Escute isso: a gratidão é a língua do céu. Quem aprende a falar nessa língua já começa a viver o paraíso antes de morrer. Porque o céu inteiro é um cântico de gratidão eterna. Então, meu filho, minha filha, quero te desafiar. Hoje mesmo, quando fores à missa, ou quando passares diante de um sacrário, não leves tua lista de pedidos. Leva a tua lista de agradecimentos. Diz: obrigado, Senhor, pela cruz que me molda. Obrigado, pelas lágrimas que me limpam. Obrigado, pelas dores que me aproximam de ti. E observa: o peso que carregavas vai se transformar em asas. Agradece também pelo que ainda não veio. Agradece pela promessa que ainda está sendo tecida. Agradece pela resposta que ainda não entendes. Essa é a fé madura, a fé que agrada o coração de Deus, a fé que confia antes de ver. Eu te digo com toda a força da minha alma: uma família que aprende a agradecer diante da Eucaristia nunca será destruída. Porque a gratidão é a raiz da adoração, e a adoração é o solo onde florescem os milagres. Da próxima vez que olhares a hóstia, não digas: Senhor, por que isso? Diz: obrigado, Senhor, porque tu sabes o que fazes. E o céu, que parecia distante, se aproximará um pouco mais. Amanhã, falaremos de outro segredo: o perdão, essa água que limpa os canais por onde a graça quer fluir. Mas, por enquanto, guarda esta verdade no coração: o louvor não é um prêmio para o que deu certo, é a ponte que leva o que está errado para o lugar onde Deus pode consertar. E quando te faltar vontade de agradecer, lembra-te: a Eucaristia é o maior obrigado da história. Jesus, no altar, não só ofereceu seu corpo, ele agradeceu ao Pai por nós. A missa é uma ação de graças eterna. Participar dela é aprender a língua do céu. Respira fundo agora, e repete comigo, em silêncio ou em voz baixa: obrigado, Jesus, porque estás aqui. Mesmo sem entender, te agradeço. Sente: o céu se move quando a gratidão nasce. Nos vemos no próximo capítulo. Meu filho, minha filha, antes de abrir a boca para pedir, há uma palavra que precisa atravessar teu coração: perdoa-me. Ah, se o povo de Deus entendesse a força que há nessas 2 sílabas, o inferno tremeria. Mas muitos preferem manter o coração fechado, enrijecido, cheio de razões e de orgulho. E depois se perguntam por que as orações não sobem, porque o céu parece mudo. Escute bem:
A graça não flui por canos sujos. Você pode rezar 1000 rosários, jejuar, ir à missa todos os dias, mas se o coração está entupido pelo pecado e pela falta de perdão, a oração fica presa, sufocada dentro da própria alma. Eu vi isso tantas vezes no convento. Vi irmãs piedosas ajoelhadas diante do Santíssimo, e, no entanto, cheias de ressentimento. Rezavam com os lábios, mas dentro do peito guardavam veneno. O demônio se alimenta disso, de orações feitas com o coração dividido. Um dia, um comerciante de Toledo veio até mim. Homem de posses, de reputação, frequentador fiel da igreja. Estava desesperado, seus negócios afundavam, sua família desmoronava. Madre Teresa, disse ele, eu rezo, eu faço promessas, mas Deus não me escuta. Olhei nos olhos dele e o Espírito Santo me deu coragem para dizer a verdade. Senhor, Deus não é surdo. Mas suas mãos não podem agir onde o pecado reina. Vá, confesse-se. Pague o que deve. Peça perdão à sua esposa. Restitua o que roubou. Depois volte a orar. Ele ficou furioso. Saiu da sala como quem foge de um espelho. Meses depois, veio a ruína completa. Não foi castigo de Deus, foi consequência natural de um coração que bloqueou o céu com as próprias mãos. Meu filho, minha filha, a oração não é mágica. É relacionamento. E não há relacionamento verdadeiro com Deus quando vivemos longe da verdade. Se há pecado escondido, se há ódio guardado, se há mágoa não confessada, é como tentar acender uma vela dentro de um jarro fechado. A chama não pega. Por isso, antes de olhar a hóstia, pergunte: há algo em mim que precisa ser lavado? Há alguém que eu ainda não perdoei? Há alguma palavra que feriu e eu nunca reparei? E se a resposta for sim, não tenha medo. Vai, reconcilia-te. Chora, se for preciso. Pede perdão a Deus, se possível, à pessoa que feriste. É ali que começa o milagre. Lembro-me de uma monja chamada Catarina. Antes de entrar no convento, tinha família, marido e 3 filhos. O homem, ao vê-la seguir a vocação, afundou-se na bebida. A casa virou ruína. Catarina, dilacerada de dor, vinha todos os dias diante do Santíssimo e dizia: Senhor, por que castigas minha família? Por que me deixas sofrer assim? Onde está tua justiça? Suas lágrimas eram sinceras, mas suas palavras eram acusação disfarçada. Um dia, tomei coragem e disse: Irmã, suas orações não sobem. Caem no chão e ecoam no inferno, porque nelas há reproche, não fé. Cada vez que acusas a Deus de injustiça, repetes as palavras do inimigo. Quem és tu para exigir contas do Altíssimo? Ela se ofendeu, parou de falar comigo. Mas meses depois, voltou transformada. Com os olhos marejados, disse: Madre, comecei a rezar diferente. Em vez de por quê, comecei a dizer reconheço. Reconheço que tu és justo, mesmo quando não entendo. Reconheço que teus planos são perfeitos, mesmo que doam. Reconheço que amas meus filhos mais do que eu. Poucas semanas depois, sua família começou a mudar. Um filho encontrou um emprego, outro foi acolhido num colégio de religiosas, e o marido, tocado pela graça, deixou a bebida. Coincidência? Não. Foi o céu que, finalmente, pôde agir. E quanto ela exigia, Deus esperava. Quando ela reconheceu, Deus agiu. É assim que o perdão funciona. Ele desbloqueia o canal entre a alma e o céu. Mas não te enganes, perdoar não é esquecer. Não é fingir que nada aconteceu. É entregar o direito de vingança nas mãos de Deus. É dizer: Senhor, eu não posso curar isso, mas tu podes. E quando fazes isso, libertas não apenas o outro, libertas a ti mesmo. Conheci uma mulher que viveu décadas guardando o ódio do próprio pai. Um homem violento, ausente, frio. Ela rezava sem parar, mas nada mudava. Até que um dia, durante a adoração, ela disse: Jesus, diante da tua presença, eu decido perdoar. Não porque ele merece, mas porque eu preciso ser livre. Ela chorou até se esvaziar. Saiu da capela leve, como se o corpo tivesse perdido peso. Uma semana depois, recebeu a notícia: o pai, internado, pedia para vê-la. Reconciliaram-se antes que ele morresse. Ela disse: Madre, aquele perdão salvou 2 almas de uma vez. Meu filho, minha filha, o perdão é a ponte entre a oração e o milagre. Enquanto guardas rancor, oras com o coração acorrentado.
Quando perdoas, o céu corre para te encontrar. Então, hoje, diante da hóstia, quero que faças um gesto de coragem. Fecha os olhos e diz: Senhor, perdoa-me por tudo o que fiz e que ainda não te confessei. E eu, em teu nome, perdoo todos os que me feriram. Lava-me com teu sangue. Purifica-me com tua misericórdia. Não quero mais orar com mãos sujas. Quero te tocar com o coração limpo. Faz isso com verdade, e sentirás algo que nenhuma emoção pode imitar, a leveza do perdão. E quando saíres da igreja, leva essa leveza contigo. Se alguém te ofender, responde com silêncio e oração. Se a mágoa voltar, responde com o nome de Jesus. Se a culpa te perseguir, volta ao confessionário e deixa Deus te reerguer. Porque o céu não se abre para os perfeitos, abre-se para os humildes. E o humilde é aquele que sabe ajoelhar-se e dizer: perdoa-me, Senhor. Agora, guarda isso no coração. O perdão não é o fim do caminho, é o começo da verdadeira comunhão. E quando o coração é purificado, a alma está pronta para o próximo passo, aquele que transforma o crente em testemunha, a mudança interior. No próximo capítulo, vou te contar o segredo de toda a transformação espiritual, o momento em que paramos de pedir que Deus mude o mundo e começamos a pedir: Senhor, muda-me a mim. Até lá, se esta palavra tocou tua alma, fica em silêncio por alguns minutos. Não corras para a próxima oração. Deixa o Espírito trabalhar. A limpeza começou. O céu está abrindo caminho. Meu filho, minha filha. Esta é talvez a oração mais perigosa e, ao mesmo tempo, a mais libertadora que existe: Senhor, muda-me. Poucos têm coragem de dizê-la de verdade, porque sabem, no fundo da alma, que Deus escuta, e quando escuta, transforma. E toda transformação dói. A maioria das pessoas vem diante do Santíssimo e diz: Senhor, muda meu marido. Senhor, muda meus filhos. Senhor, muda meu trabalho. Mas quase ninguém diz: Senhor, muda-me a mim. E é exatamente aí que está o segredo do céu que se abre e da família que se reconstrói. Eu aprendi isso quando ainda era jovem. Eu acreditava que a santidade estava em mudar os outros, em reformar conventos, corrigir freiras, ensinar quem orava errado. Até que o Senhor me feriu com uma verdade que nunca esqueci. Teresa, a reforma não começa nas paredes do convento. Começa dentro do teu coração. Aquela frase queimou como fogo. Porque era verdade. Eu exigia perfeição ao meu redor, mas me esquecia de permitir que Deus me moldasse primeiro. E assim é contigo também. Talvez tu clames há anos para que Deus transforme tua casa, tua família, tua situação. Mas o céu está esperando apenas isso, que tu digas com sinceridade: muda-me, Senhor. Lembro-me de uma mãe que vinha sempre pedir orações por sua filha rebelde. Chorava muito, e com razão. A menina havia deixado a fé, vivia em pecado, rejeitava tudo o que a mãe tentava ensinar. Madre Teresa, ela me dizia: ore para que Deus toque o coração da minha filha. Mas quando eu orava, o Senhor me mostrava algo terrível. Não era a filha o problema. Era a mãe. Ela era controladora, crítica, severa. Criará a filha no medo, e não no amor. Transformará a religião em fardo, e não em libertação. Um dia, tomei coragem e disse: minha filha, Deus quer mudar tua casa, mas precisa mudar teu coração primeiro. Ela se indignou. Disse que eu não a compreendia, que ela era piedosa, que o problema era a desobediência da filha. Nunca mais voltou. Anos depois, soube que a jovem morreu longe da fé e longe da mãe. E aquela mulher, consumida de culpa, dizia: Madre Teresa tinha razão, eu quis que Deus mudasse o mundo, mas não quis que ele me mudasse. Meu filho, minha filha, eu te digo com amor e com dor, às vezes, nós somos o obstáculo que impede o milagre. Enquanto rezamos para que Deus arrume tudo ao redor, Ele está tentando arrumar o que está dentro, mas não o deixamos entrar. Queres ver a tua casa transformada? Começa pelo espelho da alma. Quando fores diante da hóstia, não dizes: Senhor, muda meu esposo, mas Senhor, ensina-me a amar este esposo como tu o amas. Não dizes: Senhor, muda meus filhos, mas Senhor, muda meu coração para ser paciência para eles. Não dizes: Senhor, muda essa situação, mas Senhor, muda em mim o que me impede de viver essa cruz com fé. É assim que o céu começa a agir, de dentro para fora. Eu te confesso algo que poucos sabem. Houve tempos em que eu mesma pedi que Deus tirasse de mim certas dores. Eu dizia: Senhor,
Por que tanta enfermidade? Por que esse corpo tão frágil? E ele respondeu: porque é nesse corpo fraco que eu posso ser forte. A transformação de Deus quase nunca acontece do jeito que esperamos. Ele não pinta as paredes rachadas da alma, ele as derruba e reconstrói. Por isso dói tanto. Mas quando ele termina, a casa é nova e firme. Talvez hoje tu estejas em um momento assim, tudo desmoronando, o chão abrindo sob os pés. Mas escuta, isso não é o fim. É o início da reconstrução. E se tiveres coragem de dizer muda-me, Senhor, o Espírito Santo começará a reordenar cada pedra do teu interior. Conheci um pai de família, trabalhador simples, que rezava há anos pedindo que Deus tirasse o vício do filho. Nada mudava. Até que um dia, exausto, ele disse diante do Santíssimo: Senhor, usa-me para salvar meu filho. Mostra-me o que eu preciso mudar. E Deus o mostrou. Mostrou-lhe que ele próprio vivia calado, distante, sem ternura. Que havia educado o filho com brocas e ausências. O homem chorou, voltou para casa, e pela primeira vez, abraçou o filho e disse: Eu te amo. Foi esse abraço, não um milagre sobrenatural, que começou a conversão do rapaz. Quando tu mudas, o ambiente muda. Quando o coração se quebra diante de Deus, o céu começa a costurar tudo o que parecia perdido. É por isso que eu te digo, a oração mais perigosa é também a mais eficaz: muda-me, Senhor. Mas atenção, não peças mudança se não estás disposto a perder algo. Porque Deus vai te pedir renúncia. Vai te pedir perdão. Vai te pedir silêncio quando quiseres falar, amor quando quiseres julgar, paciência quando quiseres desistir. E tudo isso dói. Mas é a dor que cura. Escuta-me com o coração aberto. Deus não quer apenas melhorar a tua vida. Ele quer recriá-la. Não quer apenas te consolar. Quer te converter. E a conversão verdadeira é uma demolição amorosa. Então, hoje, quando fores diante da hóstia, diz devagar, com verdade: Senhor, muda-me. Mesmo que doa, muda-me. Mesmo que eu resista, muda-me. Tira de mim o que não é teu, ainda que eu ame o que tu queres tirar. E depois, fica em silêncio. Porque a mudança começa justamente aí, quando o coração se rende, e Deus fala: Meu filho, minha filha, lembra-te. Não há família transformada sem corações transformados. Não há milagres fora enquanto há muros dentro. Deus não conserta a casa de fora para dentro, ele reconstrói de dentro para fora. Se estás disposto a começar essa obra, não temas. Deus é o melhor dos construtores. Ele derruba com dor, mas levanta com glória. Ele corta, mas cura. Ele fere, mas para salvar. E quando ele terminar, tu reconhecerás: tudo valeu a pena. No próximo capítulo, vamos falar sobre o segredo mais ignorado e mais poderoso da vida espiritual: o silêncio diante da presença de Deus. Porque há momentos em que o céu só fala quando nós calamos. Mas, por enquanto, fecha os olhos e repete comigo: Senhor, muda-me. Deixa essa frase ecoar no teu peito até se tornar oração. E quando ela se tornar verdadeira, o céu se moverá. Meu filho, minha filha, se até aqui abriste o coração, se já aprendeste a reconhecer, agradecer e pedir perdão, então chegou a hora mais difícil, e mais santa, de todas: ficar em silêncio diante de Deus. Sim, silêncio. Essa palavra que assusta, esse espaço que muitos tentam preencher com rezas apressadas, cantos, palavras, murmúrios. Mas o silêncio é o altar onde Deus fala. Quantas vezes já te ajoelhaste diante do Santíssimo e falaste, e saíste vazio? E quantas vezes, sem dizer uma palavra, apenas permanecendo ali, sentiste a paz descer sobre ti como um manto invisível? Isso acontece porque Deus não compete com o barulho da tua mente. Ele não grita. Ele sussurra. E quem quer ouvir o sussurro precisa calar. Eu te confesso, por muitos anos fui uma monja tagarela diante do Santíssimo. Falava sem parar. Rosários, ladainhas, orações, intenções, tudo em sequência, como se Deus precisasse da minha explicação detalhada. Eu acreditava que quanto mais falasse, mais ele me ouviria. Mas um dia, adoeci gravemente. Mal conseguia mover os lábios. Me levaram diante da hóstia, e ali, sem voz, sem forças, fui obrigada a fazer algo que nunca havia feito: ficar em silêncio. E naquele silêncio, aconteceu algo que palavras não conseguem descrever. Jesus me falou: não consou,
mas com luz. Mostrou-me o que eu era, uma mulher cheia de ruído, mas com o coração surdo. Revelou-me pecados escondidos que eu mesma não via. Rasgou a cortina da minha alma e me deixou nua diante da verdade. Eu chorei, mas foi um choro doce, curador. Porque pela primeira vez eu ouvi. Desde esse dia, aprendi que o silêncio é a língua do Espírito Santo. E que enquanto enchemos o espaço com palavras, ele apenas espera que terminemos. Meu filho, minha filha, talvez esse seja o ponto que tua alma mais teme. Porque no silêncio, não há como fugir de ti mesmo. Quando paras de falar, começas a escutar o que realmente está dentro, e às vezes, o que está dentro dói. Mas é ali que Deus trabalha. É no silêncio que ele limpa, cura, ensina e forma. Já percebeste que os maiores mistérios da fé aconteceram no silêncio? A encarnação, quando Maria disse sim, o mundo inteiro ficou em silêncio. A paixão, quando Jesus foi acusado e nada respondeu. A Eucaristia, quando o pão se torna corpo, em silêncio absoluto sobre o altar. O silêncio é o idioma de Deus nas suas obras mais profundas. Então por que nós, criaturas apressadas, achamos que precisamos sempre falar? Porque temos medo. Medo de ouvir o que ele vai dizer. Medo de que ele nos mostre algo que exige mudança, renúncia, entrega. Mas, meu filho, minha filha, o amor verdadeiro não teme a verdade. E o silêncio é o espelho onde a verdade aparece inteira. Escuta, o barulho interior é a prisão da alma. O silêncio é a sua libertação. Não me refiro a ficar calado por fora, isso é fácil. Falo de calar por dentro. De deixar que o Espírito Santo coloque ordem nos pensamentos, feche as feridas, apague as vozes que te acusam. Quero que faças um exercício. Na próxima vez que fores à adoração, depois de rezar, apenas fica. Não digas nada. Não peças nada. Não expliques nada. Apenas olha a hóstia e pensa, tu estás aqui. E isso me basta. Depois, permanece quieto por 5 minutos. 5 minutos de silêncio podem valer mais do que 1 hora de palavras. Talvez, nos primeiros segundos, tua mente se agite. Vão vir pensamentos, distrações, lembranças. Não te preocupes. Deixa-os passar como nuvens, e volta a olhar para ele. Respira e repete em silêncio: Jesus, confio em ti. De repente, o coração começará a aquietar-se. E quando o coração silencia, o céu fala. Conheci uma irmã no convento que era ansiosa, e capaz de parar quieta. Tremia, falava, se movia o tempo inteiro. Um dia, na adoração, pedi que ficasse simplesmente parada, respirando diante da hóstia. Ela disse: Madre, não consigo. Mas tentou. 5 minutos de silêncio. Depois de uma semana repetindo isso, ela veio chorando e me disse: Madre, pela primeira vez ouvi Deus me chamar pelo nome. Com voz interior, doce, clara. E foi nesse silêncio que sua vida mudou. Meu filho, minha filha, a oração não é só falar com Deus, é ouvir Deus. E ninguém ouve no meio do barulho. Por isso, o mundo moderno está tão distante da presença, porque esqueceu a arte do silêncio. Há ruído em tudo, nas casas, nas ruas, até nas igrejas. Mas quem quer sentir o toque do Espírito precisa aprender a se recolher. O silêncio não é ausência. É presença total. É o lugar onde Deus e a alma se olham sem palavras. É onde o amor deixa de ser teoria e se torna comunhão. Por isso te digo, se tu realmente queres que o céu se abra sobre tua família, ensina teus filhos a silenciar. Desliga os ruídos da casa. Faz um momento de quietude diante de um crucifixo ou de uma imagem do Santíssimo. 5 minutos por dia. Pouco tempo? É o suficiente para Deus começar a reconstruir uma vida inteira. Hoje, eu te desafio a fazer isso agora mesmo. Fecha os olhos, respira fundo e fica em silêncio. Não fujas do desconforto, ele é o portal. Deixa que Deus te olhe, te escute, te ame. Porque ele fala no silêncio. E quando ele fala, tudo muda. No próximo capítulo, vamos falar sobre algo que é irmão do silêncio, a espera. Porque, às vezes, Deus fala, e depois pede que esperemos. E é nessa espera que a fé se prova e a confiança amadurece. Mas agora, fica quieto. Fecha os olhos. E no fundo da alma, diz apenas isso. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Depois, cala. O céu já começou a falar. Meu filho, minha filha.
Talvez esta parte da caminhada doa mais do que todas as anteriores. Porque até aqui aprendeste a reconhecer, agradecer, pedir perdão, permitir que Deus te mude e silenciar diante dele. Mas agora vem a prova que separa os fiéis dos apressados: esperar. Esperar é amar no tempo. É confiar quando tudo parece parado. É crer que Deus continua agindo mesmo quando nada se move. Quantas vezes já disseste: Senhor, já orei tanto, por que não respondes? E, no entanto, enquanto falas, o céu está trabalhando. Mas o problema é que nós queremos ver, tocar, controlar, e Deus quer ensinar-nos a crer. A espera é o laboratório da fé. É ali que descobrimos se realmente acreditamos no amor de Deus ou se apenas usamos a fé como atalho para ter o que queremos. Eu aprendi isso em lágrimas. Houve um tempo em que eu pedi a cura de uma irmã doente do convento. Eu amava aquela alma como uma filha. Ela sofria terrivelmente, e eu orava noite e dia. Senhor, cura-a, tu podes tudo. E cada dia ela piorava. Chegou a hora em que parecia que Deus não ouvia. Mas um dia, ao vê-la sorrir no meio da dor, ela me disse: Madre, não me peça mais cura, peça-me céu. Entendi tudo. Deus não a queria viva por mais tempo, ele a queria santa. Ela morreu em paz, e eu chorei não de perda, mas de gratidão. Porque percebi que Deus não falha. Ele apenas tem um ritmo que é o dele, não o nosso. Meu filho, minha filha, a espera é o ventre onde nascem os milagres. Mas poucos suportam o tempo da gestação. Querem colheita sem semeadura, flores sem inverno, graça sem paciência. E é por isso que tantos desistem na beira do milagre. Escuta-me com atenção. Quando Deus te faz esperar, Ele não está te punindo, está te amadurecendo. Ele está ensinando o coração a amar sem condições. Está provando se confias no doador ou apenas no domingo. Está preparando teu coração para receber o que pede sem se perder no orgulho quando o receber. Conheci uma mulher cujo marido estava à beira da morte. Ela rezava pela cura há 2 anos. E cada exame trazia notícias piores. As pessoas ao redor começaram a zombar da sua fé: Deus não te escuta. Mas ela não desistiu. Um dia, diante da hóstia, ela disse: Senhor, eu te peço que o cures, mas se a cura não for o teu plano, que seja feita a tua vontade. Só te peço que o salves. O marido não foi curado fisicamente, mas morreu reconciliado com Deus, depois de confessar-se e perdoar todos os que o feriram. A esposa, com lágrimas e sorriso, me disse: Eu pedia que ele vivesse, mas Deus me deu algo maior, deu-me vê-lo salvo. Ah, minha filha, meu filho, essa é a fé madura. A fé que espera sem exigir, que confia sem entender, que ama sem garantir resultados. A fé que diz: Senhor, não no meu tempo, mas no teu. Talvez tu estejas no meio dessa espera agora, um diagnóstico que não muda, um filho distante, um sonho que parece morto. E o tentador vem sussurrar: para que continuar? Deus não te ouve. Mas o que o inimigo não entende é que o silêncio e a demora de Deus são armadilhas santas, armadilhas de amor, nas quais ele captura a tua alma para fazê-la dele. O que parece atraso é, na verdade, preparo. O que parece ausência é, na verdade, presença oculta. O que parece silêncio é, na verdade, uma resposta que ainda não cabe em ti. Por isso te digo: esperar não é perder tempo, é permitir que o tempo se santifique. A espera é oração contínua. Cada segundo em que confias é uma pérola colocada nas mãos do Pai. E, um dia, Ele devolve essas pérolas em forma de milagre, ou em forma de paz. E, às vezes, a paz é o maior milagre de todos. Quero te ensinar uma pequena oração que aprendi nos meus momentos de maior desespero. Senhor, eu espero em Ti, mesmo quando não vejo. Espero em Ti, mesmo quando dói. Espero em Ti, mesmo quando tudo em mim quer desistir. Tua vontade é o meu tempo, Tua mão é o meu relógio. Repete isso nas noites longas. Repete quando o coração gritar por respostas. Repete até que a alma aprenda que a esperança é o nome que o amor usa quando precisa ter paciência. Mas te advirto, muitos abandonam Deus na curva da espera. Param de ir à missa, cansam da adoração, esfriam na oração. E é nesse ponto que o inimigo vence. Porque a vitória de Deus em tua vida está quase sempre um passo além da desistência. Permanece, meu filho. Permanece, minha filha. Quando parecer que nada acontece, fica. Fica diante da hóstia, mesmo sem sentir nada. Fica com o terço na mão,
mesmo que pareça inútil. Fica em silêncio, mesmo que o coração grite. Porque o simples fato de permanecer é já um ato de fé que move o céu. E um dia, pode ser quando menos esperares, ele virá. E entenderás que cada segundo de espera foi um tijolo no edifício do teu milagre. Agora, se sentes que estás cansado de esperar, olha para o crucifixo. Jesus também esperou. Esperou 30 anos no anonimato antes de começar sua missão. Esperou na cruz enquanto todos duvidavam dele. Esperou 3 dias no túmulo antes de ressuscitar. E cada espera dele abriu uma porta eterna para nós. A tua espera, se for vivida com fé, também abrirá portas para outros. Por isso, não reclames o tempo, consagra-o. Diz, Senhor, eu te entrego o meu tempo, que é tão pequeno, para que tu transformes em eternidade. No próximo capítulo, vou te falar sobre o combate invisível, porque quando o céu começa a agir, o inferno reage. Mas não temas. Quem aprende a esperar em Deus, aprende também a vencer. Agora, antes de irmos adiante, faz uma pausa. Fica um instante em silêncio e repete comigo. Senhor, eu espero em ti. Deixa essas palavras assentarem no coração como semente. O tempo de Deus nunca se atrasa. Ele apenas chega quando a fé está madura o bastante para recebê-lo. Meu filho, minha filha. Se até aqui o céu começou a abrir-se sobre ti, preciso te avisar com todo amor. Quando o céu se abre, o inferno se agita. Sim, porque a luz desperta o ódio das trevas. E quando uma alma começa a rezar de verdade, quando uma família volta a adorar, os inimigos invisíveis que antes dormiam se levantam para tentar fechar novamente o que Deus começou a abrir. Não te assustes com isso. Teme, sim, viver sem fé, mas não temas lutar. Porque o demônio não ataca quem está perdido, ele ataca quem está voltando para a luz. Já vi isso muitas vezes. Quando comecei a reforma do Carmelo, cada novo convento era um campo de batalha. As irmãs adoeciam sem explicação. As obras desmoronavam. Discussões surgiam do nada, mal-entendidos, feridas. Eu me perguntava, Senhor, por que tanta oposição, se tudo é para ti? E o Senhor me respondeu: porque o inferno sabe que o que estás construindo vai salvar muitas almas. Desde aquele dia, aprendi que a oração verdadeira é guerra espiritual. E quem reza precisa saber lutar. Tu pensas que é coincidência quando de repente a tua casa se enche de brigas, logo depois de um tempo de oração mais profunda? Pensas que é acaso quando te vem um cansaço súbito, uma tristeza pesada, um desânimo sem razão? Não, meu filho, minha filha, isso é combate. E o inimigo está tentando te tirar da presença, te distrair, te fazer acreditar que rezar não adianta. Mas escuta, aquele que se ajoelha diante da hóstia faz o inferno tremer. Cada vez que te ajoelhas, os demônios perdem terreno na tua casa. Por isso eles fazem de tudo para que tu deixes de ir à adoração. Porque sabem que ali está a tua força. Não quero que te assustes, quero que acordes. Estamos numa guerra real, silenciosa, invisível, mas real. E as armas do cristão não são gritos nem discussões. São o rosário, a Eucaristia, o perdão e o amor. Escuta o que vou te dizer, e grava no coração. O inferno não teme teus problemas, teme a tua fé. Não teme as tuas lágrimas, teme o teu louvor. Não teme a tua fraqueza, teme quando, mesmo fraco, tu te ajoelhas e dizes: Jesus, confio em ti. Conheci uma família que vivia mergulhada em desentendimentos. Casamento quebrado, filhos afastados, miséria espiritual. Começaram a rezar juntos, a adorar, a confessar-se com frequência. E então vieram as provações, doenças, perdas, humilhações. Parecia que o mal havia se multiplicado. Mas eles não desistiram. Começaram a orar como soldados. Diante do Santíssimo, o pai dizia: Senhor, pelo teu corpo e teu sangue, quebra toda maldição sobre a nossa casa. E a mãe respondia: Jesus, cobre meus filhos com teu sangue precioso. Dia após dia, a tempestade foi se dissipando. E hoje, aquela família é farol de luz para muitos. Meu filho, minha filha, não há oração mais poderosa contra o mal do que a Eucaristia. Porque nela está o próprio Cristo vivo, o Cordeiro que venceu o pecado e a morte. Quando te ajoelhas diante da hóstia, estás entrando em campo de batalha protegido pelo Rei do Universo. E nenhuma força do inferno pode resistir a isso. Mas há algo que deves entender. O demônio não teme imagens,
mas teme corações convertidos. Não teme quem reza por costume, mas teme quem reza com fé viva. Ele foge de quem adora, porque a adoração é a lembrança viva da derrota dele. Então, quando sentires que tudo começa a dar errado, não entres em pânico. Entra em adoração. Se o lar estiver cheio de gritos, responde com silêncio e oração. Se o medo te cercar, responde com fé e louvor. Se o inimigo quiser te provocar, responde com o nome que o derrota, Jesus. Quero que aprendas a orar assim diante do Santíssimo. Senhor Jesus Cristo, Rei e Salvador, com teu poder e teu sangue, liberta minha casa de todo espírito contrário à tua vontade. Cobre-nos com teu manto de luz. Rompe toda a cadeia espiritual que nos aprisiona. E envia teus anjos para guardar esta família. Ora com autoridade, porque és filho do Rei. Não com medo, mas com fé. E lembra-te, quem vive em estado de graça é território proibido para o inimigo. Mas se caíres, levanta-te depressa. Vai à confissão. Não deixes o pecado acumular poeira na alma. Cada pecado não confessado é uma porta aberta para o mal. A confissão é o fechamento das brechas. E não esqueças do poder do rosário. Cada Ave Maria é como uma pedra lançada na cabeça do dragão. Cada Santa Maria, Mãe de Deus, é um golpe de luz que afasta as trevas. Maria é o terror dos demônios, e quem se esconde sob o seu manto, está seguro. Então, meu filho, minha filha, quando as batalhas vierem, e virão, não digas, por que comigo? Diz, porque o céu me escolheu para lutar. E luta com as armas da fé. Se tua casa estiver sendo atacada, expõe o Santíssimo se possível, ou coloca uma vela diante do crucifixo e ora em voz firme. Senhor Jesus, reina neste lar. Nada e ninguém, visível ou invisível, terá poder aqui, porque este lar te pertence. Faz isso com frequência. Não com medo, mas com confiança. E verás o inimigo recuar, porque ele não suporta uma alma que sabe quem a defende. No próximo capítulo, vamos falar sobre o envio da graça, quando Deus, depois de purificar e fortalecer, começa a derramar sobre ti e tua família tudo o que estava preparado desde o início. Mas lembra, antes da chuva, sempre vem a nuvem. Antes da bênção, vem a luta. E quem persevera na batalha, colhe a vitória. Agora, se neste momento estás enfrentando tribulações, respira fundo. Coloca a mão no peito e diz: Jesus, tu és o Senhor da minha casa. Nada me separará do teu amor. Repete isso quantas vezes for preciso. A paz voltará. Porque quem tem Jesus no coração pode enfrentar qualquer inferno e sair vitorioso. Meu filho, minha filha, quando a alma passa pela adoração, pela gratidão, pelo perdão, pela mudança, pelo silêncio e pela espera, quando enfrenta a batalha invisível e ainda permanece de pé, então chega o momento em que o céu começa a derramar o que estava retido, a graça. Mas presta atenção, a graça não cai como um prêmio de loteria espiritual. Ela vem como uma resposta a uma entrega total. Deus não envia bênçãos apenas para te consolar, Ele envia para te transformar, para te usar, para fazer de ti instrumento do seu amor no mundo. É por isso que, diante da hóstia, uma das orações mais poderosas que podes fazer é esta: Senhor, envia. Envia o teu Espírito. Envia os teus anjos. Envia a tua paz, a tua força, a tua luz, a tua providência. Mas, sobretudo, envia-me a mim. Envia-me ao coração da minha própria família, como canal da tua graça. Porque muitos pedem: Senhor, faz algo na minha casa. Mas poucos têm coragem de dizer: Senhor, faz através de mim. E, no entanto, é assim que Deus age. Ele não manda milagres prontos, Ele envia pessoas cheias do seu Espírito. Lembro-me de um pai de família, simples, pedreiro de profissão, que veio me procurar certa vez. Seu filho havia se envolvido com uma gangue. A casa vivia em medo, tensão, ameaças. Ele chorava diante do Santíssimo, pedindo: Senhor, salva o meu filho. E um dia, cansado de repetir as mesmas palavras, disse algo novo: Senhor, usa-me para resgatar o meu filho. Foi aí que o céu começou a agir. Deus não mandou um anjo visível, nem um milagre instantâneo. Ele mudou aquele pai. Deu-lhe coragem para enfrentar o filho com amor e verdade. Deu-lhe humildade para pedir ajuda, sabedoria para esperar, força para perdoar. E, pouco a pouco, aquele filho saiu da gangue, confessou-se e voltou à vida. Não foi mágica,
Foi graça enviada através de um homem que se deixou usar. Meu filho, minha filha, a graça sempre encontra caminho através dos corações dispostos. Por isso te digo, quando orares diante da hóstia, não peças apenas envia a tua bênção, mas envia-me, Senhor. Deixa que ele te use, mesmo que custe conforto, reputação, silêncio, renúncia. Porque cada vez que Deus envia alguém, o inferno perde território. Quantas vezes olhei para o altar e disse: Senhor, envia teu Espírito sobre mim. E senti essa presença invisível, suave e poderosa, tocar minha alma como vento que não se vê, mas move tudo. Era o Espírito Santo, o mesmo que desceu sobre Maria, o mesmo que incendiou os apóstolos, o mesmo que faz arder o coração de quem crê. Esse Espírito quer descer também sobre a tua casa. Mas ele não entra onde há divisão, murmuração, falta de perdão. Ele entra onde há coração aberto, onde há obediência e fé. Tu dizes: Madre, e se eu não sentir nada? Não importa o que sentes. O Espírito não depende de sentimento, mas de disposição. Mesmo que não sintas nada, se dizes envia, Senhor, ele vem. Porque a fé é a antena que atrai o céu. Aprende a orar assim. Senhor Jesus, envia o teu Espírito Santo sobre o meu lar. Envia a tua luz sobre a minha mente. Envia a tua paz sobre os que vivem em conflito. Envia os teus anjos para guardar nossas portas e nossos corações. Envia a tua graça sobre os enfermos, sobre os cansados, sobre os que perderam a fé. Envia, Senhor, envia, envia, porque sem ti nada somos. E quando disseres isso, acredita, o céu se move. Porque Deus não resiste a um coração que pede para ser instrumento. Vi uma mulher que rezava há anos pelo marido incrédulo. Um dia, em adoração, ela parou de pedir: Senhor, converte-o. E começou a dizer: Senhor, envia-me como reflexo do teu amor na vida dele. Pouco tempo depois, o marido começou a mudar. Não foi uma conversão repentina, mas um degelo leito, silencioso. Porque a graça que ela pediu não veio de fora, veio através dela. Meu filho, minha filha, o mundo não precisa de mais pessoas piedosas de aparência. Precisa de pessoas cheias do Espírito. Pessoas que deixam Deus agir através delas, mesmo que isso lhes custe noites sem sono, lágrimas e cruzes. Essas almas são as colunas invisíveis sobre as quais Deus sustenta as famílias e as nações. E talvez Deus esteja te chamando a ser uma dessas colunas. Não reclames a tua cruz, oferece-a. Não temas a tua missão, aceita-a. Não esperes que outros mudem, começa tu. Diz: Senhor, envia-me, ainda que eu não saiba para onde. Usa-me, mesmo que eu não entenda o como. Faz-me instrumento da tua vontade. E quando disseres isso com sinceridade, prepara-te. Porque Deus vai te usar. Talvez não como esperas, mas como o céu precisa. Talvez não te leve onde desejas, mas te colocará exatamente onde tua presença será a resposta de oração de alguém. O Espírito Santo é o vento. Ele sopra onde quer, e leva contigo a presença de Cristo aonde fores. Tua casa, teu trabalho, tua dor, tudo pode se tornar lugar de missão. Mas é preciso dizer: envia, Senhor. No próximo capítulo, vamos descer ao ponto mais profundo da oração eucarística, aquele onde a alma, depois de falar, agradecer, esperar e combater, aprende a confiar sem condições. É o momento do Amém. A palavra mais curta e mais poderosa que existe. A palavra que abre completamente o céu. Mas antes disso, fica em silêncio um instante e repete comigo: Senhor, envia o teu Espírito sobre mim. Faz-me canal da tua graça. E espera. Porque o vento do Espírito já começou a soprar. Meu filho, minha filha. Chegamos ao ponto mais profundo, o coração da oração, o selo de tudo o que aprendeste até aqui. Uma única palavra resume toda a fé, toda a entrega, toda a história entre Deus e a alma. Amém. Pensa nisso. Amém é a palavra que fecha cada oração, mas poucos entendem o que ela significa. Dizem-na como um ponto final, mas amém não é um fim, é um começo. Amém quer dizer: assim seja. Eu aceito. Eu confio. E quando o amém é verdadeiro, o céu se abre. Mas para muitos, o amém virou costume. Dizem amém na missa, sem pensar. Dizem amém no final de uma reza, como quem fecha uma porta. Mas o verdadeiro amém abre portas. É a palavra dos que entregam o controle. É o grito silencioso dos que deixam de lutar contra Deus e começam a lutar com Ele, não contra Ele.
Eu aprendi o poder do amém nos meus momentos mais sombrios. Houve dias em que parecia que tudo o que eu fazia desmoronava, conventos recusados, doenças, calúnias. Eu orava e não via fruto. E um dia, diante do Santíssimo, cansada, apenas disse: Senhor, não entendo nada, mas digo, amém. Foi o amém mais difícil da minha vida, e o mais fecundo. Porque naquele instante o céu se abriu dentro de mim. Não mudou o que estava fora, mas mudou o que estava dentro. Esse é o segredo: o amém verdadeiro não muda as circunstâncias, muda o coração. E quando o coração muda, o mundo muda. Lembro-me de um pai que orava há anos para que o filho seguisse seus planos. Queria que fosse médico, casasse, tivesse uma vida estável. Mas o rapaz sentia um chamado ao sacerdócio. O pai lutou, discutiu, implorou. Veio até mim furioso, pedindo que eu o convencesse a desistir. Eu lhe disse: Senhor, você não quer a vontade de Deus. Quer que Deus cumpra a sua. Isso não é oração, é negociação. Ele saiu enfurecido. 2 anos depois, o filho foi ordenado sacerdote, e aquele homem voltou quebrado, chorando. Madre, eu disse amém tarde demais. Ah, meu filho, minha filha, quantos perdem as bênçãos por quererem comandar o céu. Deus não precisa de assessores, precisa de adoradores. O verdadeiro amém nasce da confiança radical. É quando dizes: Senhor, mesmo que o meu pedido não se realize, eu te bendigo. Mesmo que a dor continue, eu te adoro. Mesmo que a resposta não venha, eu te confio. Amém é a alma dizendo: eu sou tuas rédeas. Amém é o altar da rendição. Mas há algo que poucos compreendem. Deus não pede o teu amém quando tudo vai bem. Ele o pede quando a fé está sendo provada. É fácil dizer amém quando os planos se cumprem. Mas o verdadeiro amém nasce no escuro, quando o corpo dói, o coração sangra, e ainda assim a alma se ajoelha e diz: Amém, Senhor. Faça-se a tua vontade, não a minha. Esse amém tem poder criador. Foi com ele que Maria trouxe Deus ao mundo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi com ele que Jesus nos salvou no Getsêmani. Não se faça a minha vontade, mas a tua. E é com ele que tu abrirás o céu sobre a tua casa. Há pessoas que vivem anos pedindo milagres e não os veem, porque nunca disseram um amém verdadeiro. Querem que Deus mude tudo, mas se recusam a aceitar que ele mude como quer. E o céu espera, como quem segura uma chuva pronta, até que o coração diga: Amém. Por isso te digo, não há oração mais completa do que esta. Senhor, eu te adoro, eu te agradeço, eu te peço perdão, eu te espero, eu te confio, e agora te digo: Amém. Esse amém é a chave final. É a palavra que encerra a luta e começa a paz. Mas não o digas da boca para fora. O amém que abre o céu precisa ser provado no fogo da vida real. Dizê-lo quando tudo vai bem é fácil. Dizê-lo quando tudo parece perdido é fé pura. Quando teu filho continuar enfermo, e tu disseres: Amém. Quando o casamento ainda parecer em ruínas, e tu disseres: Amém. Quando o corpo doer e a oração parecer vazia, e tu disseres: Amém. Nesse instante, o céu se dobra sobre ti e diz: Agora eu posso agir. Meu filho, minha filha, Deus não espera a tua perfeição, Ele espera teu amém. Ele não quer discursos, quer confiança. Ele não busca heróis, busca corações que se rendem. E se te custa dizer esse amém hoje, começa pequeno. Diz: Senhor, quero querer dizer amém. E o Espírito Santo te ensinará a completá-lo. Agora, quero te guiar num gesto simples, mas profundo. Fecha os olhos. Respira. E repete comigo: Senhor Jesus Eucarístico, amém. Aceito a tua vontade. Confio no teu tempo. Entrego-te o que sou, o que tenho e o que sonho. Amém, Senhor. Que assim seja. Deixa essas palavras se assentarem como semente. O amém não precisa de pressa, precisa de raízes. E se neste momento sentes uma paz leve, como uma brisa, é o sinal: o céu ouviu. O amém verdadeiro ecoa eternamente diante do trono de Deus. Meu filho, minha filha, talvez tenha chegado até aqui por curiosidade, talvez por dor, talvez por fé. Mas não é acaso. O Senhor te trouxe para este caminho para que aprendas a viver com o coração aberto e o olhar fixo em Ele. E agora que sabes as chaves: reconhecer, agradecer, pedir perdão, deixar-te mudar, silenciar, esperar,
lutar, deixar-te enviar e confiar. Chegou a hora de selar tudo com um só amém. E se esta mensagem tocou teu coração, faz deste momento uma decisão. Não apenas ouve, responde. Diante do Santíssimo, na tua casa, onde estiveres, ajoelha-te e diz: Jesus Eucaristia, creio em ti, confio em ti, entrego-te tudo. Amém. E se quiseres continuar esse caminho, se queres aprender a olhar a hóstia com olhos novos, a rezar com poder e fé viva, junta-te a nós em voz de Santa Teresa. Este canal não é meu, é dele. É um instrumento para que o céu fale contigo. Inscreve-te agora, ativa o sino e compartilha esta mensagem com quem precisa ouvir. Porque há famílias inteiras esperando o teu amém para que o céu possa agir. E nunca te esqueças, meu filho, minha filha. Um só amém dito com fé vale mais do que 1000 pedidos sem amor. Um só amém verdadeiro muda o destino de uma alma, e de uma família inteira. Então, diz comigo uma última vez, com toda a tua alma, como se o próprio Cristo te escutasse agora. Amém. Que assim seja. E o céu responderá: assim é. Meu filho, minha filha. Agora que chegamos ao final desta jornada, quero que feches os olhos por um instante e te recordes de tudo que o Espírito Santo te ensinou até aqui. Recorda, quantas vezes chegaste diante da hóstia sem saber o que dizer? Quantas vezes rezaste, choraste, pediste e nada parecia mudar? E agora percebes que talvez não era Deus quem estava calado, eras tu quem falava demais. Hoje sabes que o segredo não está em multiplicar palavras, mas em abrir o coração. Não em exigir milagres, mas em reconhecer o milagre vivo diante de ti. Não em mudar as circunstâncias, mas em permitir que Deus te mude primeiro. Cada passo deste caminho foi uma chave, uma porta que se abriu dentro de ti. Reconhecer, agradecer, pedir perdão, deixar-se mudar, silenciar, esperar, combater, ser enviado, e finalmente, confiar e dizer amém. Mas há algo mais, algo que encerra e coroa tudo o que vivemos aqui. Algo simples, ao mesmo tempo, imenso. Deus está esperando o teu sim. Sim, o teu sim. Não o sim apressado, dito por medo ou costume. Mas o sim que nasce do amor, o sim consciente, livre, total. Aquele que transforma a vida inteira, que diz: Senhor, eu te escolho, mesmo quando o mundo me rejeita. Eu te quero, mesmo quando nada faz sentido. Eu te sigo, mesmo que me custe tudo. Esse sim é o eco do amém. É o que transforma tua oração em aliança, tua fé em testemunho, tua adoração em missão. Eu aprendi com Maria, a mulher do maior sim da história. Quando o anjo anunciou algo humanamente impossível, ela não pediu garantias, nem condições, nem explicações. Ela apenas respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E, naquele instante, o Verbo se fez carne. O céu inteiro se inclinou sobre uma menina que apenas acreditou. É isso que Deus quer fazer contigo, meu filho, minha filha. Ele quer que o Verbo se faça carne também na tua vida. Quer nascer nas tuas palavras, nas tuas decisões, no teu lar, nas tuas dores. Mas para isso, precisa do teu sim. Talvez tu digas: Madre, eu não sou digno. E eu te digo: ninguém é. Mas o amor de Deus não se baseia na tua dignidade, e sim na tua disponibilidade. O Senhor não escolhe os perfeitos, Ele santifica os disponíveis. Então, deixa de lado o medo, o orgulho, a resistência. Para de dizer: eu não posso, eu não sei, eu não mereço. E começa a dizer: Senhor, aqui estou. Essas duas palavras, aqui estou, são suficientes para mudar tudo. Porque quando Deus encontra uma alma que se apresenta, Ele a reveste de poder. Quantas almas, neste exato momento, estão sendo chamadas e não respondem? Quantas famílias estão à beira do colapso porque falta alguém que diga sim a Deus? Talvez sejas tu essa pessoa. Talvez o céu esteja esperando o teu sim para libertar a tua casa, curar o teu matrimônio, salvar os teus filhos. E não é exagero. Uma alma decidida a amar pode mudar o destino de muitos. Eu vi isso. Vi conventos renascerem porque uma irmã disse sim. Vi pecadores se converterem porque uma mãe perseverou no seu sim silencioso. Vi milagres florescerem em lugares áridos porque alguém ousou acreditar. O teu sim é semente. Deixa que Deus a plante, mesmo que o terreno ainda pareça seco. Ele cuidará do resto. E, no tempo certo, verás o fruto. Meu filho, minha filha,
Se ouves estas palavras e sentes o coração arder, não o ignores. É o Espírito Santo te chamando. Não para algo distante, mas para agora, neste instante. O céu está inclinado sobre ti, esperando uma resposta. E essa resposta pode ser simples. Senhor, sim. Eu te aceito. Eu te quero. Eu confio em ti. Repete comigo, devagar, com fé. Senhor Jesus Eucarístico, eu te digo o meu sim. Sim à tua vontade. Sim à tua presença. Sim ao teu plano, mesmo que eu não o entenda. Sim ao teu amor, que me refaz e me envia. Sim à cruz, se for o caminho para o céu. Sim, Senhor. Sim. Sim. Amém. Agora respira. Sente a paz que desce. É o céu respondendo ao teu sim. E se esta mensagem tocou a tua alma, não aguarde só para ti. Espalha-a como quem lança luz nas trevas. Compartilha com aquele amigo, aquela mãe, aquele filho que precisa voltar a acreditar. Leva esta chama adiante. E, acima de tudo, continua caminhando comigo em voz de Santa Teresa. E inscreve-te agora neste canal, ativa o sino, e permite que a palavra continue ecoando no teu coração. Aqui, cada vídeo, cada oração, cada reflexão é um chamado do céu à tua alma. O Senhor quer transformar o teu lar num santuário, a tua dor em missão, a tua vida em testemunho. Mas tudo começa com um passo simples, teu sim. E lembra-te, meu filho, minha filha. Quando a alma diz sim, o céu inteiro responde com amor. E o que antes era escuridão se torna luz. Então, neste momento, diante de Deus, diante do teu próprio coração, diz comigo uma última vez, não com a boca, mas com a vida. Senhor, eu te digo sim. E o céu, silencioso e imenso, responderá. Eis que faço novas todas as coisas. Amém. Meu filho, minha filha. Há um instante misterioso, silencioso, em que tudo muda. É o momento em que o teu sim se une à vontade de Deus, e o céu se abre. Tu não ouves trombetas, não vês relâmpagos, talvez nem sintas nada. Mas dentro de ti, algo acontece. O coração, antes pesado, começa a respirar de novo. O olhar, antes escuro, volta a ver a luz. E tudo o que parecia impossível, começa, pouco a pouco, a se aliar ao plano divino. O céu que se abre não é um espetáculo, é uma presença. Não é um milagre externo primeiro, é uma transformação interna. Porque quando o céu se abre dentro de ti, nenhuma circunstância pode te fechar. Talvez te perguntes, Madre, como sei que o céu se abriu sobre mim? Eu te direi. O céu se abre quando deixas de viver na ansiedade e passas a viver na confiança. Quando deixas de reclamar e começas a agradecer. Quando, em vez de dizer por que eu, passas a dizer para quê, Senhor. O céu se abre quando deixas de medir o amor de Deus pelos resultados e começas a senti-lo na presença. Há famílias que mudam sem perceber quando uma alma dentro delas se converte de verdade. Uma mãe que passa a orar em silêncio, um pai que volta à confissão, um filho que começa a agradecer. É assim que o céu entra nas casas, discretamente, como o orvalho da manhã. Escuta bem, o céu não desce sobre casas perfeitas, mas sobre corações sinceros. Não sobre os que se acham santos, mas sobre os que se sabem necessitados. Deus não busca o impecável, ele busca o quebrantado. E quando encontra um coração humilde, ele entra, habita, transforma. Um dia, no convento, uma irmã me perguntou: Madre, como posso saber se o céu está realmente sobre mim? E eu respondi: olha se há paz no meio da tua luta. Se há esperança no meio da tua dor. Se há amor, mesmo quando não há aplausos. Se há silêncio, mesmo quando tudo grita. Se há perdão, mesmo quando a ferida sangra. Se há isso, minha filha, então o céu já se abriu. Meu filho, minha filha, o céu aberto é o estado da alma. É viver em comunhão com o Deus vivo. É acordar e saber que não estás só. É olhar a Eucaristia e sentir, Ele está aqui, e isso basta. E quando uma alma vive sob o céu aberto, tudo o que toca muda. As palavras curam. Os gestos consolam. A presença traz paz. Porque ela carrega o perfume de Deus. Mas há um segredo. O céu se abre para quem não tenta forçá-lo. O céu não se conquista, se acolhe. Tu não o abres com pressa, mas com perseverança. Não com gritos, mas com obediência. Não com exigência, mas com amor. Quando dizes Senhor, faça-se, o céu responde,
assim será. E tudo começa a se ordenar, os relacionamentos, os sonhos, até as dores. Porque Deus não tira a cruz, Ele a transforma em ponte. Não te enganes, o céu aberto não é ausência de problemas, é presença de paz. Não é ausência de lágrimas, é presença de sentido. Não é ausência de luta, é presença de vitória silenciosa. E quando vives assim, as pessoas ao teu redor começam a notar. Dizem, há algo diferente em ti. E tu sorris, porque sabes, não és tu, é Ele. O céu já começou a habitar em ti. Agora, quero que faças uma coisa simples, mas poderosa. Fecha os olhos. Imagina o altar, a hóstia consagrada, a presença real de Jesus diante de ti. E repete comigo. Senhor Jesus Eucarístico, abre o céu sobre mim e sobre a minha casa. Entra em cada canto da minha vida. Toma o teu lugar no centro do meu coração. Que a tua luz expulse toda a sombra, que a tua paz reine onde há confusão. Senhor, que o teu céu desça agora sobre a minha família, sobre o meu lar, sobre o meu futuro. Amém. Sente, essa leveza que vem é o começo. O céu não está distante, ele começou dentro de ti. Mas quero que saibas, o céu aberto é também responsabilidade. Porque quando a graça entra, ela te convida a ser graça para outros. Quando Deus te consola, é para que consoles. Quando Ele te cura, é para que cures. Quando Ele te ilumina, é para que sejas luz. Não guardes o que recebeste. O céu aberto não é uma herança para ser escondida, é uma chama para ser partilhada. Fala de Deus. Mostra a Eucaristia com tua vida. Ama com gestos, perdoa sem condições, serve com alegria. Assim, outros verão o céu refletido em ti. E quando te perguntarem, como consegues ter tanta paz? Responde apenas. Porque o céu se abriu, e eu aprendi a viver dentro dele. Meu filho, minha filha, é isso que Deus quer para ti. Não uma vida perfeita, mas uma vida cheia de Ele. Não um caminho sem cruz, mas uma cruz habitada pela luz. No próximo capítulo, quero te falar sobre o último segredo, o que acontece quando deixas que o céu que se abriu em ti comece a se abrir através de ti. Quando deixas de ser apenas aquele que recebe, e te tornas aquele que transmite. Mas por agora, respira. E repete, em silêncio e com gratidão. O céu está aberto. Porque está. E nunca mais se fechará para quem aprendeu a dizer amém. Meu filho, minha filha. Chegamos ao fim desta jornada, mas na verdade, é aqui que tudo começa. Porque a verdadeira adoração não termina diante da hóstia, ela começa quando sais dali. Quando o céu que entrou em ti começa a passar através de ti. Pensa comigo. De que adianta passar horas diante de Jesus Eucarístico, se depois tratas mal quem está ao teu lado? De que vale comungar o corpo de Cristo, se o teu coração continua fechado à reconciliação? O sinal de que o céu realmente se abriu em ti é que os outros começam a sentir a presença de Deus quando estão contigo. Não precisas falar muito, nem parecer santo. Basta viver com coerência. Basta amar com paciência. Basta servir com alegria. Porque o mundo não se converte com discursos, converte-se com testemunhos. Tu te tornas canal da graça, não por esforço, mas por comunhão. O que recebeste diante da hóstia não é para guardar, é para irradiar. Deixa que o olhar de Jesus, que te penetrou na adoração, continue olhando o mundo através dos teus olhos. Deixa que as mãos que recebeste na comunhão se tornem mãos de consolo, de cuidado, de ternura. Deixa que o coração que foi tocado por ele bata em sintonia com o coração dos que sofrem. Um cristão que adora e não ama, ainda não adorou de verdade. A Eucaristia que recebemos nos transforma em Eucaristia viva, presença de Cristo no meio da vida. É isso que o Senhor quer de ti. Não que apenas o contemples, mas que o leves contigo. Conheci uma mulher que rezava muito, mas vivia amargurada. Sempre se queixava, madre, rezo tanto e minha família não muda. Um dia, eu lhe disse: talvez tua família ainda não veja Jesus, porque ele ainda não passa através de ti. Ela ficou em silêncio, chorou, e começou a mudar. Passou a falar com mais doçura, a servir sem esperar retorno, a agradecer em vez de reclamar. Pouco tempo depois, o marido e os filhos voltaram para a fé. Não porque ela pregou, mas porque ela se tornou o evangelho vivo. É isso que o Senhor quer fazer contigo. Tu te ajoelhas diante do Santíssimo para depois te levantares diante do mundo como testemunha. A adoração é o combustível da missão.
A contemplação é o sopro que sustenta a ação. Por isso, quando saíres da igreja, não deixes Jesus no sacrário, leva-o no coração. Leva a presença. Leva o silêncio. Leva a paz. E deixa que o mundo perceba que há algo diferente em ti, não algo artificial, mas real, palpável, divino. Quando o céu começa a passar através de ti, até os gestos mais simples se tornam sagrados. Um sorriso oferecido a quem sofre. Um perdão concedido a quem te feriu. Uma palavra de esperança dita a quem estava prestes a desistir. Uma oração feita em silêncio por alguém que nem sabe que estás rezando por ele. Isso é o céu em movimento. É o reino de Deus crescendo em segredo, como semente plantada em terra boa. E essa terra é o teu coração. Mas lembra, o inimigo tentará roubar isso de ti. Tentará te distrair, te fazer duvidar, te levar de volta ao ruído, à pressa, ao egoísmo. Não permitas. Cada manhã, renova a tua entrega. Diz, Senhor, hoje quero que o céu passe através de mim. E o Espírito Santo fará o resto. Meu filho, minha filha, o que começou como uma busca virou um encontro. E o que era apenas encontro, agora é missão. O que aprendeste não é só para ti, é para o mundo. Quantas famílias poderiam ser curadas se alguém dentro delas vivesse assim? Quantas feridas se fecharam só porque uma pessoa escolheu amar em silêncio? Quantas almas voltaram à fé porque alguém as olhou com misericórdia em vez de julgamento? Talvez nunca saibas o alcance da tua entrega, e não precisas saber. O amor verdadeiro não precisa de testemunhas, só de fidelidade. E se fores fiel, o céu continuará a se abrir onde quer que passes. Agora, quero que feches os olhos e rezes comigo uma última vez. Senhor Jesus Eucarístico, faz-me instrumento do teu céu na terra. Que a tua presença flua através de mim. Que minhas palavras tragam paz, que meus gestos levem cura, que meu olhar leve luz. Não quero apenas te adorar, quero te viver. Transforma-me em testemunha viva da tua presença. E que, onde eu estiver, o céu se manifeste. Meu filho, minha filha, se estas palavras encontraram eco em teu coração, não deixes que morram aqui. Faz algo com elas. Vai diante do Santíssimo esta semana. Leva tudo o que aprendeste e fala com ele como quem fala com o melhor amigo. Depois, sai dali e vive como quem já provou o céu. E se este caminho te ajudou, se sentes que a tua fé renasceu, então junta-te a nós em voz de Santa Teresa. E inscreve-te agora neste canal, ativa o sino e compartilha esta mensagem com quem precisa de luz. Porque há muitas almas sedentas, e talvez a tua voz seja o canal que Deus quer usar para alcançá-las. Não deixes o céu parado em ti, deixa-o passar. E lembra-te sempre. A alma que diz sim muda o próprio destino. A alma que vive o amém muda o mundo. Agora vai, meu filho, minha filha. Vive o que ouviste. Ama como foste amado. E onde quer que fores, leva contigo esta certeza. O céu está aberto, e passa através de ti. Amém.